Exposto. O oculto abismo de mentiras em uma família incrivelmente emocionante e surpreendente. No pequeno município de São Jorge, onde o aroma do bolo de milho assado impregnava o ar e o som da sanfona se misturava com risadas durante as festas juninas, Ana, uma jovem de 19 anos, se destacava. Filha de agricultores, sua vida parecia um retrato perfeito. Sempre com um sorriso convidativo, pronta para ajudar os vizinhos, levando comida e carinho nas horas difíceis. Mas por trás daquela fachada de felicidade, sombras ameaçavam desmoronar o lar que tanto amava. Certa manhã, o sol ainda ensaiando o amanhecer, Ana despertava seus sonhos de se tornar veterinária. Aquela profissão, para ela, era a chave para mudar o destino da família. Contudo, enquanto se preparava para a prova da bolsa de estudos, o peso de um segredo escondido por sua mãe, Maria, começava a lançar nuvens escuras sobre seu futuro brilhante. Um homem do passado, um fantasma que Maria tentava esquecer, surgia do nada, trazendo à tona verdades que sua família nunca quis enfrentar. Durante o almoço em um dia ensolarado, Ana notou a expressão preocupada de seu pai, Jorge, e a maneira como Maria evitava o olhar. O clima na mesa estava pesado, e o desejo de descobrir o que estava acontecendo crescia como uma tempestade dentro de si. O que estaria assombrando sua mãe? A cumplicidade que sempre existiu entre elas agora parecia escorregar entre seus dedos. Rumores sussurrados pelos vizinhos amplificavam sua angústia. Ana não sabia se sentia mais medo ou necessidade de entender. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A festa junina se aproximava, um evento que trazia alegria e tradição àquela pequena cidade. Mas, naquele ano, Ana estava decidida a confrontar sua mãe. O cheiro de canjica e pé de moleque não podiam esconder mais o que estava acontecendo na sua vida. Com o coração apertado, ela a chamou para um canto da festa, longe da animação e da música. O calor da fogueira parecia um reflexo da tensão entre elas. Maria, sempre tão forte e protetora, agora estava vulnerável, encapsulada em um olhar que chamava por respostas. Os fogos de artifício estouravam, colorindo o céu e as faces dos festeiros. O coração de Ana disparava enquanto ela hesitava novamente em perguntar. Que verdade seria essa capaz de transformar tudo? Aquela decisão de buscar a verdade era como uma dança. Passos hesitantes, mas indispensáveis para que não se perdesse na escuridão das incertezas. O que Maria revelaria neste instante crucial poderia mudar o rumo de suas vidas de uma forma irreversível. A ansiedade crescera como uma tempestade prestes a estourar. Será que o amor familiar conseguiria superar as sombras do passado? Ana respirou fundo, o ar quente da festa envolvendo seu corpo, mas não conseguia sentir a alegria que deveria. O olhar temeroso de Maria, desviando-se como se a verdade fosse um veneno, só aumentava sua inquietação. Mãe, precisamos conversar, disse Ana, a voz tremendo um pouco. O som das risadas e da música parecia distante, como se o mundo tivesse se silenciado para aquele diálogo. Maria hesitou, seu rosto pálido contrastando com as roupas coloridas típicas do São João. Um esforço visível para manter a compostura, embora as mãos tremessem ligeiramente. O calor do momento era quase palpável, um nó apertando a garganta de Ana enquanto esperava. Ana, não é o momento, Maria respondeu tentando desviar do olhar da filha. Mas é exatamente o momento, mãe. Ana insistiu, a urgência crescendo. O que está acontecendo? Que segredo é esse que você carrega? Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria. O brilho intenso das fogueiras refletia sua vulnerabilidade. Ana queria abraçá-la, mas estava paralisada, inerte, como se a verdade que se aproximava pudesse estourar em 1.000.000 de pedaços. Eu só queria te proteger, Maria murmurou, a voz quebrando. O passado... Ele voltou, Ana. É como um pesadelo que não acaba. O coração de Ana disparou. O homem do passado. A figura nebulosa que havia feito parte da infância de sua mãe, mas que nunca quis saber. O que ele queria? Ele está aqui, não está? Ana falou com um fio de voz. O que você tem que me contar?
Maria olhou ao redor, como se temesse ser ouvida, antes de puxar a filha para mais perto. A intensidade do momento, aquela mistura de medo e expectativa, deixava tudo tenso. As vozes da festa se distorciam, e tudo que restava era o mundo delas. Ele é... seu pai. As palavras saíram como uma confessionário, um eco de dor e revelação. Ana ficou em choque. Seu coração parou por um instante. As peças do quebra-cabeça que sempre estiveram fora do lugar começaram a se encaixar. Seu mundo tão bem construído estava a ponto de desmoronar. Meu pai? Perguntou Ana, incapaz de conter a incredulidade. Mas você sempre falou que ele... Maria interrompeu. Eu fiz isso por você. Eu não queria que você carregasse o peso dele. Os sons da festa se tornaram uma cacofonia, suas memórias brincando com ela. A imagem do homem que nenhumas fotografias existiam. A ausência que sempre sentiu, agora revelada com um nome. Pai. Ana apertou as mãos contra a cabeça, a confusão e a dor se entrelaçando. O que isso significava para ela? Para sua vida, seus sonhos e a relação que tão cuidadosamente construiu com sua mãe. Ele pode ter voltado, Ana disse, a voz falhando. E o que você fará, mãe? As luzes dos fogos de artifício explodiam lá fora, parecendo dançar ao ritmo da confusão interna que se formava dentro dela. Eu... não sei, Ana. Mas temos que nos preparar para o que vem a seguir. Com isso, o futuro se tornava uma incógnita. A última centelha de uma festa se apagava, deixando apenas a escuridão à frente de Ana e Maria. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava como um alerta. Quem era esse homem e o que ele realmente queria? Com o coração batendo descompassado, Ana percebeu que os segredos haviam se tornado mais perigosos do que ela imaginava. Sentindo uma onda de determinação, Ana decidiu que precisava descobrir por si mesma a verdade, e assim a busca por respostas se tornaria inevitável. Ana passou o resto da festa em um transe agonizante, tentando processar as palavras de Maria. As risadas ao redor dela ecoavam como um som distante, quase como um filme que passava sem que ela estivesse realmente presente. A alegria dos outros soava estridente em comparação à tempestade que se formava dentro dela. Ela observou as fogueiras crepitando, as chamas se contorcendo no ar como a própria confusão em sua alma. O que significa ter um pai que nunca conheceu? A face daquele homem tão desconhecida a assombrava, e a repentina presença dele ameaçava desestabilizar tudo o que Ana acreditava saber sobre si mesma. Assim que a festa começou a se dispersar, uma ânsia crescente tomou conta de Ana. Precisava falar com Maria. Precisa entender mais. Enquanto os convidados se afastavam, ela puxou a mãe pelo braço. Mãe! Ana disse, a voz mais firme agora. Vamos para um lugar mais reservado. Maria hesitou, um medo visível dançando em seus olhos. Mas finalmente concordou. Elas se afastaram para uma pequena área nos fundos do quintal, onde o som dos foguetes e da música era abafado. A escuridão parecia mais densa ali. Como se até as sombras tivessem medo de ouvir o que estava prestes a ser dito. Você não pode simplesmente me dizer isso e esperar que eu não tenha 1000 perguntas. Ana começou. Sua voz agora um misto de raiva e desespero. Como você pode me manter essa verdade? Ele esteve com você durante tanto tempo, e agora... Ana, por favor! Maria interveio, lágrimas prestes a cair. Eu achei que estava protegendo você. Quando ele sumiu, eu pensei que era o melhor. Melhor para quem? Ana respondeu, a frustração pulsando como um tambor em seu peito. Eu só quero entender o que ele quer de mim. Maria parecia vacilar, seu olhar fixo no chão, como se estivesse procurando palavras entre as pedras do caminho. Ana percebia que cada segundo que se passava aumentava a tensão entre as duas. Ele quer saber de você. Maria finalmente admitiu, sua voz tão baixa que quase se perdeu entre o ruído da festa ao fundo. Ele quer se reaproximar. Um frio percorreu o corpo de Ana. Era uma sensação estranha, ao mesmo tempo aterradora e curiosa. O que ela deveria fazer agora? A ideia de um pai em sua vida, de um homem que poderia ter sido uma presença, um apoio, misturava-se com a raiva de ter sido mantida à margem de uma parte tão importante de sua própria história. E você? Questionou, a voz tremendo de emoção. Você fará o quê, mãe? Aceitará isso? Maria respirou fundo. Suas mãos tremiam enquanto segurava o corpo da filha, como se precisasse de apoio. O amor entre elas ainda era forte, mas a ruptura estava mais próxima do que nunca. Eu não sei, Ana.
Eu prometi que nunca mais deixaria ele se aproximar. Mas agora... Não sei mais o que é certo ou errado. Só sei que estamos juntas nessa. Ana sentiu um calor no peito. A coragem de Maria para enfrentar seus medos era palpável. Mas a confusão ainda a consumia. O que seriam elas duas agora? Podiam se manter unidas ao mesmo tempo em que eram ameaçadas por um passado que agora era presente? Enquanto isso, um brilho à distância chamou a atenção de Ana. As luzes da cidade piscavam em um padrão reconhecível, e a imagem de um homem, sua silhueta formidável contra a luz, começou a se materializar lentamente. "Mãe, olhe!" Ana exclamou, seu coração acelerando. "Ele está vindo!" Maria virou-se, o rosto pálido como as cinzas das fogueiras. O que elas fariam agora? A confusão, o medo e a expectativa se uniram em um só sentimento. A verdade estava prestes a se revelar. Ana sabia que nada seria igual a partir daquele instante. A busca por respostas estava apenas começando, e ela estava disposta a encarar o que fosse necessário. Ana mal conseguia processar o que via à frente. À medida que a silhueta do homem se tornava mais nítida sob a luz das estrelas, seu coração batia descompassado. Ele caminhava devagar, como se cada passo fosse um eco da incerteza que pairava no ar. Ao seu lado, Maria se mantinha estática, a expressão congelada entre o medo e a expectativa. Era como se o tempo tivesse parado. A música da festa se tornava cada vez mais distante. E tudo que Ana conseguia focar era naquele homem que representava um pedaço de sua história que ela nunca soubera. As chamas das fogueiras dançavam perto dela, refletindo a turbulência que se desenrolava no fundo de sua mente. Finalmente ele chegou, parado a poucos passos delas. Sua presença era imponente, e o olhar que lançou era intenso, como se tentasse decifrar cada fragmento da vida que perdera. Ana sentiu um arrepio. Uma mistura de raiva e curiosidade fervilhava dentro dela. "Ana!" Suas palavras saíram roucas, como se ele estivesse acordando de um longo sonho. Ela não sabia como se sentir. O nome que ele pronunciou soava como um eco de algo perdido. Maria puxou o braço da filha, talvez num gesto protetor. Mas Ana se desvencilhou, determinada a encarar aquele que por tanto tempo fora apenas uma sombra em sua vida. "Você é..." começou ela, mas a voz falhou. As palavras pareciam presas na garganta. "Eu sou seu pai", ele disse, um misto de esperança e temor em sua voz. "Desculpe por tudo o que aconteceu. Eu não sabia como voltar." Ana olhou para Maria, buscando respostas, mas a mãe parecia tão perdida quanto ela. O mesmo medo que antes a paralisava, agora ameaçava desmoronar tudo o que elas construíram juntas. "Quanto tempo você se escondeu?" questionou Ana, finalmente encontrando forças nas palavras. "Desde quando você sabia que eu existia?" Ele hesitou, como se cada resposta que desse pudesse rasgar mais profundamente a linhagem de mentiras. "Entretanto, por favor, me ouça", começou. Mas Ana não queria ouvir desculpas. Seus olhos brilhavam com lágrimas de frustração. "O que você quer de mim?" Ela disparou. Cada palavra carregava um peso que ela nunca soubera que precisava expor. "Queria conhecer você, construir uma relação." A sinceridade em seu olhar acabou por desnudar uma fraqueza que incomodava. "Nunca quis que você crescesse sem mim, mas você sumiu!" Ana interrompeu, a voz elevada. "Você teve a chance de ser parte da minha vida e decidiu ir embora." Havia dor e raiva naquelas palavras, um eco dos anos que Maria carregou sozinha. A festa do lado de fora seguia, e a vida parecia seguir em frente, mas para elas o mundo havia parado. "Eu estava com medo", ele finalmente confessou, a vulnerabilidade na voz arranhando o coração de Ana. "Medo de não ser bom o suficiente, de te machucar." Um longo silêncio se estabeleceu, quebrado apenas pela música distante e pelo crepitar das fogueiras. Ana estava em guerra com seus próprios sentimentos. Era muito para processar, e uma sensação de traição ainda pairava no ar. O desejo de conhecê-lo lutava contra a rejeição da ausência dele. "O que eu deveria fazer agora?" indagou, a voz tremendo. "Construir algo do nada? Acreditar em você?" A pergunta ecoou, não apenas para ele, mas para Maria, refletindo a dúvida que agora a cercava. Ana não sabia como tudo isso acabaria, mas, naquele momento, ela estava mais perdida do que nunca. "Você precisa de tempo", o homem disse suavemente, como se pudesse ler os tumultos que se desenrolavam no interior dela.
Ana sentiu que a noite ainda guardava segredos. A distância entre eles era palpável, mas havia uma escolha a ser feita, um caminho que precisava ser escolhido. O eco da música se tornou mais forte, e seu coração pulsava com uma nova esperança que ela não sabia se estava preparada para aceitar. O que uma possível relação poderia significar para ela? Uma nova chance ou apenas mais dor? Enquanto o homem aguardava uma resposta, Ana olhou para Maria, buscando apoio em meio à incerteza. E neste instante, ela percebeu que a vida já havia mudado para sempre. A pergunta que restava era: quem ela realmente desejava ser a partir daquele ponto? Ana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que fazia seu peito explodir em emoções conflitantes. O homem diante dela, que antes era apenas um nome inaudível nas histórias da infância, agora era uma realidade. Ela olhou novamente nos olhos dele, buscando algo além do desespero que ele transmitia. Tempo, murmurou quase para si mesma. Tempo para quê? Para apagar uma vida inteira de dor? Maria, silenciosa do lado, segurava seu próprio léxico de frustrações. Ela via Ana lutando contra a maré de sentimentos, e a sensação de impotência devolveu-lhe uma parte da sua própria história. O olhar de seu pai, tão vulnerável, poderia talvez despertar a empatia que havia se perdido em anos de silêncio e dor, mas não sem resistência. Ana, eu não espero que você me perdoe imediatamente. Entendo que tudo isso é pesado. A voz dele tremia, visivelmente afetada pelo olhar da filha. Mas eu estou aqui agora. Quero tentar. Ana sentiu suas mãos suarem, um calor começando a subir pelo rosto. Eram tantas perguntas, tantas sensações reprimidas. Uma cólera que nunca teve a oportunidade de expressar, e uma curiosidade que pulsava como um tambor dentro dela. Tentar? Ela repetiu, elevando o tom novamente. Você não estava lá nos aniversários, nas festas, nos momentos que eu precisava de um pai. Se quisesse tentar, teria feito isso há muito tempo. Maria finalmente se pronunciou, rompendo o silêncio constrangedor. Ana, talvez uma conversa não precise ser uma guerra. Mas é o que isso é, mãe. Ana respondeu, a voz ecoando entre as árvores. Ele ainda está só se desculpando e eu não sei se consigo acreditá-lo. O homem as observava, um misto de dor e compreensão na expressão. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia romper o pouco de conexão que tentavam estabelecer. Eu só quero um momento para que você me conheça de verdade. Ele olhou para Ana com uma intensidade que parecia demandar uma validação. Algo que poderia nascer das chamas da resistência, mas ainda seria a esperança. Ana olhou pela primeira vez à sua volta. As luzes da festa permaneciam, mas a música já parecia distante, como se aquele não fosse mais o seu mundo. Mas havia algo diferente no ar. Uma possibilidade de mudança. O que eu quero, na verdade, é saber se você é realmente quem diz ser. Concluiu, a voz mais calma agora, mas ainda firme. E enquanto falava, um pequeno nó de coragem formou-se em seu peito. O homem acenou lentamente como se reconhecesse a dificuldade de tudo que havia se acumulado entre eles. Era como se o peso das expectativas pesasse nas suas costas, e talvez finalmente tivesse a chance de se redimir. Então nos conheçamos. Podemos começar devagar. Ele piscou uma esperança ao dizer isso. Um convite que mantinha o ar denso. Podemos marcar um dia, apenas nós dois. A ideia estava no ar, pairando entre agonias de passado e promessas de futuro. Ana hesitou. Medo ainda a prendia, mas algo no seu interior começava a abrir janelas. Se ao menos ele pudesse ser o que dizia ser, quem sabe não encontrariam um novo caminho por onde andar. Maria, percebendo a mudança no semblante da filha, também se deixou envolver pela possibilidade. Podemos, Ana. Podemos coordenar isso e fazer acontecer. Me deixe ajudar, disse Maria, envolvendo o braço da filha com carinho. Vou pensar. Ana respondeu finalmente, embora as dúvidas ainda se acumulassem nas bordas do seu coração. Nesse momento, fogos estouraram ao longe, colorindo o céu e criando um espetáculo efêmero, como a esperança que Ana respeitava, embora com cautela. Mas naquele instante, quando a luz dançava nas estrelas, ela se deu conta de que a vida também era feita de escolhas, e as melhores escolhas não eram sempre fáceis. As multidões voltavam a se reunir em volta da fogueira, rindo, dançando, enquanto Ana permaneceu ali em pé, presa entre a sanção de um passado não desejado e o alvorecer de um futuro incerto. E a pergunta que pairava sobre sua mente era: será que o caminho a seguir poderia realmente levá-los a um lugar de cura e reconexão?
Ana estava paralisada, olhando para o céu agora iluminado com as cores dos fogos de artifício. Sua mente tentava resistir ao impulso de entrar na conversa que a esperava, um tirateima entre o desejo de conhecer o pai e o medo de se machucar novamente. Maria a observava, percebendo a batalha interna da filha e desejando poder aliviar o peso que estava sobre seus ombros. Vamos, disse Maria quebrando o silêncio. É só uma conversa. Podemos ir para o café que você tanto gosta, o da esquina. É um lugar tranquilo, as pessoas não vão te incomodar. Ana assentiu lentamente, mas ainda hesitava. O café era um lugar onde as memórias se misturavam com o aroma do café fresco e dos doces. Havia risadas ali, mas também ecos de solidão que a acompanhavam desde a infância sem o pai. Sem pensar, sentiu uma vontade súbita de protestar, de gritar que as coisas não eram assim tão simples. Mas, ao olhar novamente para o homem à sua frente, percebeu uma fraqueza que a fazia questionar se haveria uma verdade oculta sob suas palavras. E se for tudo apenas mais uma mentira? Ela perguntou, a voz trêmula. Então você descobre e continua. Foi assim que eu fiz a vida toda, respondeu o pai genuinamente. Mas não posso mentir mais para você. A verdade é que sinto muito. A sinceridade dele parecia tocar um ponto sensível em Ana. Ela sabia que o perdão era um caminho longo e espinhoso, mas talvez ainda houvesse espaço para um diálogo honesto. Só quero entender, começou Ana, a voz firme, destacando suas hesitações. Por que agora, pai? Por que você resolveu aparecer? Ele respirou fundo, a expressão de arrependimento nos olhos. Porque perdi tempo demais me escondendo dos erros que cometi. Um dia a verdade me encarou e eu percebi que não poderia mais viver assim, fugindo. Nesse instante, Maria sentiu a tensão no ar. A mãe, sempre tão protetora, percebeu que talvez a filha estivesse prestes a dar um passo que poderia transformar a história delas para sempre. Um movimento em falso poderia causar uma nova ruptura. Mas, se houvesse uma chance, mesmo que pequena, de reconexão, tudo valeria a pena. É uma decisão sua, Ana. Maria interveio suavemente. Se você decidir que pode ouvir, estarei ao seu lado. Ana fechou os olhos por um momento, as luzes ainda brilhando na memória. Nostalgia e dor dançavam juntas e uma voz interna dizia: tente. Com os olhos ainda fechados, lembrou-se de como sonhara com um pai presente, como sempre ansiara por aquele amor. O grito que ecoava em seu peito se transformou em um pedido silencioso. Ok, vamos conversar. Respondeu finalmente, abrindo os olhos e encarando o pai. O coração batia forte, e mesmo com um nó na garganta, ela se sentiu determinada. À medida que os três se dirigiam para o café, a multidão ao redor parecia dançar em um ritmo diferente. Os sorrisos, as vozes, as músicas, tudo se misturava em uma melodia que de alguma forma soava mais harmoniosa. Mas no fundo, Ana sabia que ali começava uma nova jornada, onde cada palavra poderia ser uma espada ou um bálsamo. Quando chegaram ao café, Ana tomou um fôlego. O cheiro forte de café torrado invadia suas narinas, criando um ambiente acolhedor, mas também tenso. Ela sentou-se em uma mesa afastada, seu pai à sua frente e Maria ao lado, como um escudo, pronta para protegê-la se necessário. Então, o pai começou, sua voz hesitante. Estou aqui para contar a verdade. Tudo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade. O que seria essa verdade? Com um suspiro profundo, ela se preparou para ouvir. O que ele tinha a dizer poderia não apenas mudar sua percepção sobre ele, mas talvez, quem sabe, toda a sua vida. Antes de falarmos, quero que você saiba... E ele parou, buscando as palavras certas. Que eu nunca quis te deixar. Ana sentiu o coração apertar. Poderia acreditar nele? O que mais ele escondia? Enquanto o café fervilhava ao redor deles, a atmosfera se tornava mais densa, e a verdadeira conversa estava prestes a começar. A pergunta que pairava na mente de todos era: a verdade seria capaz de curar, ou seria apenas mais um tijolo no muro que separava pai e filha? Ana olhou nos olhos do pai, um mar de emoções conflitantes refletindo em seu olhar. O tempo parecia ter parado, e o cheiro do café quente parecia intensificar a ansiedade no ar. A mesa, que antes era um simples espaço de madeira, agora se transformava em um campo de batalha. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, mas firme. Ele hesitou, como se o peso das palavras fosse maior do que ele poderia carregar.
Maria, percebendo o nervosismo do homem, apertou suavemente a mão da filha, um gesto silencioso de apoio. A verdade é que não foi uma decisão fácil, começou ele. Eu perdi um tempo precioso, pensando que evitando você estaria protegendo. Protegendo de quê? Ana interrompeu com a voz elevada agora. Protegendo de você mesmo? Da sua ausência? As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O pai tentou se recompor, mas Ana já deixara escapar a raiva que estava guardada por tanto tempo. A dor contida começou a se manifestar. Sua face estava quente e suas mãos tremiam. Eu tinha problemas com o álcool, ele disse, a vulnerabilidade na voz inegável. Tinha medo de que você tivesse que lidar com isso. Ana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. O que ele dizia trazia um vislumbre de compreensão, mas também um mar de frustrações não resolvidas. E isso justifica tudo. Você se esqueceu de mim. Eu não tive um pai. O leve tremor com que falou se transformou em um grito sufocado. O café ao redor parecia ter parado, e alguns olhares se voltaram para eles, mas Ana estava presa em sua própria tempestade. Não, nunca justifiquei, respondeu o pai, a voz embargada. Eu não tinha noção de como enfrentar meus demônios. Na verdade, eu não sabia como ser pai. A sinceridade dele atingiu Ana como uma onda. Ela estava navegando em altos e baixos de emoções. A dor do abandono e o desejo de acreditar na verdade que ele agora tentava expor. E agora você está aqui só porque decidiu enfrentar? Ana questionou, mais calma, mais firme. O que mudou? Ele enxugou as lágrimas que a coragem dele havia feito brotar. Eu estive em terapia. A cada sessão eu percebia que fugir não era uma opção. Havia uma lacuna que não podia preencher com nada, e isso machucava. Maria ouviu as palavras do homem e sentiu seu coração se apertar. Ela sabia que a luta para conciliar o passado com o presente era um caminho cheio de pedras, mas a esperança começava a brotar. Ana sentiu que algo dentro dela se quebrava. Não de uma forma dolorosa, mas de maneira a permitir que as emoções corassem sua realidade 10 vezes mais vibrantes. Então você quer fazer parte da minha vida agora? Ela tentou examinar aquela decisão, a ideia ainda muito nova para ela. Eu espero que sim, mas entendo se você não puder. O que eu fiz foi terrível, e mesmo que quisesse voltar no tempo... A tristeza na voz dele era palpável. Eu só posso pedir que você me dê uma chance de tentar. Houve um momento de silêncio enquanto Ana ponderava suas opções. O passado gritava em seus ouvidos, com lembranças dos dias vazios e da falta que desejava, mas também havia uma pequena luz que insistia em brilhar. Ela queria acreditar que as segundas chances existiam. Vou pensar. Respondeu Ana finalmente, o que não parecia um fechamento, mas um começo. Diante delas, o futuro se desenhava nebuloso e misterioso. Maria, aliviada por ver um pequeno avanço, sorriu cautelosamente, mas estava atenta. O ar ainda estava carregado de incertezas e sentimentos não resolvidos. Num canto do café, uma conversa animada se transformou em música e risos, mas ali, na mesa afastada, os três estavam em um universo próprio, em busca de um caminho a seguir. Quando Ana olhou para o pai, viu mais que um homem perdido, viu uma possibilidade. Precisamos conversar mais, murmurou Ana, o que fez o pai assentir, como se enxergasse um novo horizonte, um começo nessa nova jornada. Mas a verdadeira dúvida se instalou nas sombras das conversas ainda por vir. Ele realmente estaria disposto a lutar por essa nova conexão, ou tudo voltaria a ser como antes? Essa incerteza poderia ser a maior barreira que ainda restava a ser superada. Ana saiu do café com a cabeça cheia de perguntas e o coração leve, mas também pesado. A conversa com o pai havia sido um turbilhão, uma mescla de emoção e razão que ela nunca imaginara enfrentar. Maria caminhava ao seu lado, percebendo que aquela pequena vitória trazia ao mesmo tempo um peso imenso. Você está bem, filha? Perguntou Maria com a preocupação estampada no rosto. Ana hesitou. Como poderia simplificar a confusão que se instalara dentro dela? O alívio de uma conversa sincera, misturado à incerteza do que poderia vir a seguir. Estou... só... pensando em tudo, disse Ana tentando não sofar a mãe com suas máquinas internacionais de choro. Eu não sei se posso realmente confiar nele de novo. Maria olhou para a filha, enxergando a fragilidade por trás da fachada corajosa que ela tentava manter. E se você precisasse dar uma chance a ele? Sugeriu cautelosamente. Às vezes, o que temos pela frente vale mais do que o que deixamos para trás.
Ana parou por um momento, sentindo o vento frio passar por ela. No fundo, ela sabia que os sentimentos não se apagavam tão facilmente. Tudo que havia guardado vinha à tona com intensidade. E cada parte dela estava em conflito. Mas e se ele falhar de novo? Indagou. E se tudo isso não passar de uma nova promessa quebrada? Estou cansada de promessas que nunca se concretizam. Ninguém é perfeito, Ana. Maria respondeu com firmeza. Nós todos temos nossas lutas. O pai dele, a sua própria luta. O importante é perceber que todos têm a capacidade de mudar, mesmo que leve tempo. Ana sentiu o peso de cada palavra da mãe. Um chamado à ação, talvez. Mas a verdade nua e crua era que a dúvida ainda batia forte dentro dela. Ela havia esperado tanto tempo por aquele momento, para finalmente ter algo que se parecesse com uma família. Mas agora que ele estava ali, tornava-se cada vez mais difícil separar o que era esperança do que era medo. Chegaram em casa e Ana se trancou no quarto. O silêncio acolhedor do espaço parecia um refúgio. Sentou na cama e olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas, e por um instante, imaginou o que aconteceria se decidisse dar uma chance ao pai. O que isso significaria para ela? Logo, o toque do celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem do pai. Coração acelerado, decidiu abrir. Oi, Ana. Espero que você ainda esteja disposta a conversar. Eu realmente quero tentar. Podemos nos encontrar na próxima semana? Acredito que temos muito a discutir. As palavras dele dançavam diante de seus olhos. Era a oportunidade que ela temia e ansiava ao mesmo tempo. Uma nova chance ou um novo ciclo de dor? Ana respirou fundo enquanto seu coração se enchia de dúvidas. Ela não sabia se estava pronta para aquele encontro. Mas um grande sim também poderia ser um passo para a cura. Mas seria isso o que realmente queria? Ponderando se deveria responder, um novo pensamento surgiu em sua mente, claro como o dia. Talvez encontrá-lo não fosse apenas sobre ele, mas sobre ela e sua própria história. Ana se levantou, decidida a não deixar os medos a impedirem de avançar novamente. Mas antes de apertar enviar, hesitou. E suas mãos tremiam. Como ela poderia ter coragem de arriscar mais uma vez? A decisão estava sob seus ombros, mas as consequências poderiam ressoar para sempre. O futuro à sua frente parecia tão incerto, mas o desejo de ser feliz fervia dentro dela. Mas o que aconteceria caso ela decidisse não responder? Essa era uma escolha que poderia mudar o rumo de sua vida. Ana passou a noite em claro, o olhar perdido no teto. O celular continuava silencioso, mas em sua mente a mensagem do pai ecoava sem parar. Eram muitas as perguntas que sufocavam seu pensamento. O desejo de se reconectar estava ali, mas a dor já sentida se juntava ao medo de se magoar ainda mais. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava através das cortinas. Maria entrou no quarto, trazendo um café quentinho e alguns biscoitos. Encostou a bandeja delicadamente na mesa de cabeceira. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Perguntou com um sorriso suave. Ana forçou um sorriso em resposta, mas sua mãe percebia a falta de brilho nos olhos da filha. Estou pensando ainda sobre o que ele disse. A voz dela tremia, e Maria sentou ao lado, com a mão apoiada no joelho da filha. Que tal você me contar como está se sentindo? Eu sei que não é fácil. Está tudo muito recente, eu entendo. Ana suspirou e deixou que as palavras fluíssem. Falou sobre a conversa no café, a mensagem no celular, os medos que aprendiam. Cada frase que saía de seus lábios parecia um peso tirado de seu coração. Eu só tenho medo de errar de novo, mãe. E se eu abrir meu coração e ele não corresponder? E se tudo isso for em vão? Maria tomou um gole do café e colocou a xícara de volta na mesa. A vida é uma série de escolhas, Ana. Não dá para viver no futuro, sempre se perguntando, e se? Você precisa ouvir seu coração. As palavras da mãe soavam sensatas, mas havia um eco de insegurança na mente de Ana. E se ela se permitisse se aprofundar nesse relacionamento com o pai? E se no fundo ela estivesse apenas se iludindo por não ter tido uma figura paterna ao seu lado? E se o que ele realmente quer é apenas uma chance para ele, e não para nós? Indagou Ana, irônica. Naquele instante, Ana se viu perdida em um turbilhão de lembranças. Momentos em que esperou pelo pai em baladas de aniversário, quando soltou as mãos dele ao perceber que ele nunca esteve realmente presente. A hora do almoço chegou, mas Ana decidiu não descer. O barulho da casa fazia parte de um mundo que ela parecia não pertencer naquele momento.
Estava mergulhada no caos que suas emoções provocavam, enquanto imagens de um pai distante dançavam em sua mente. O celular apitou novamente, quebrando o ciclo de pensamentos. Com as mãos trêmulas, Ana finalmente decidiu dar a chance que seu pai queria. Ela respondeu com um simples, estou disposta. Mas, assim que apertou enviar, uma onda de angústia imensa tomou conta dela. Se ele falhasse novamente, não haveria volta. Se ele a decepcionasse mais uma vez, qual seria o preço a pagar? Ana levantou da cama e foi até a janela. Olhando para a cidade, sentiu que precisaria ser corajosa não só em relação ao pai, mas também com ela mesma. O medo era paralisante, mas a ideia de se privar de uma chance de reconstruir sua vida a deixava triste. E nessa mistura de emoções, um novo sopro de coragem surgiu. Pensou em todas as vezes que teve que lutar e se reerguer. Mesmo que fosse difícil, talvez esse encontro pudesse ser a oportunidade que ela esperava. Enquanto se preparava para a inevitável reunião na próxima semana, um novo pensamento surgiu. E se ele não for o único a se expor? Mas eu também. A ideia de abrir seu coração, de confessar o que doía, virou um grito silencioso em seu peito. Com o dia se encerrando, a ansiedade tomou conta de Ana mais uma vez. O que o futuro reservava? Estava prestes a descobrir, mas a pergunta que ecoava era: estaríamos todos prontos para enfrentar os fantasmas do passado, por mais dolorosos que fossem? A semana passou como um sopro. Ana estava nervosa, dominada por uma tempestade de emoções que a acompanhavam a cada passo. No dia marcado para o encontro, ela se olhou no espelho, tentando encontrar coragem. Os olhos refletiam um novo brilho, uma mistura de esperança e medo. O café era o mesmo de sempre, mas aquele dia tinha um ar diferente. A cada minuto que se aproximava da hora marcada, Ana sentia seu estômago revirar. Maria a acompanhava, oferecendo palavras de apoio. Mas era difícil ignorar a inquietude. Lembre-se, meu amor, disse Maria com a mão suavemente tocando o ombro de Ana. Esse é o seu momento. Você tem todo o direito de expressar como se sente. Ana respirou fundo. Ela pensou em todas as promessas quebradas que guardou em sua memória. O coração batia acelerado na expectativa. Finalmente, o pai entrou no café, e o mundo ao seu redor pareceu esfriar. Ele usava uma camiseta simples e parecia nervoso, as mãos tremendo ligeiramente enquanto procurava por ela e Maria, que estavam sentadas em uma mesa no canto. Quando seus olhos se cruzaram, o tempo parou por um instante. Os sentimentos se misturavam: raiva, expectativa, medo e esperança. Uma história não contada entre eles. Oi, Ana. Ele começou, a voz trêmula. Obrigado por me receber. Ela assentiu, a boca seca, mas o coração clamando por diálogo. Maria olhou para a filha, uma mistura de compreensão e ansiedade no rosto. Oi. Ana respondeu, finalmente encontrando coragem nas palavras. Podemos começar. Ela nunca se sentiu tão exposta, tão vulnerável como naquele momento. As perguntas que fervilhavam em sua mente começaram a se instalar como flechas. Então, por que você decidiu voltar agora? Perguntou Ana, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos dele. Ele respirou fundo, como se carregasse o peso de uma vida inteira naquelas palavras. Eu percebi que não conseguiria seguir em frente sem enfrentar o que deixei para trás. Os anos em que estive longe foram dolorosos. Todo dia sentia o vazio que você deixou na minha vida. Eu só queria ter sido o pai que você merecia, e eu falhei. O olhar dele era sincero, mas a dúvida ainda pulsava em Ana. Você entende o que significa essa falha? Você não estava apenas longe, você estava faltando na minha vida, nos meus sonhos. Sua voz embargou, mas ela se recompôs. Nos meus aniversários, nas minhas conquistas. As lágrimas se acumularam nos olhos dele. A dor dela e a dele estavam entrelaçadas como uma faixa de tecido desgastada pelo tempo. Eu sei, e me arrependo profundamente. Eu não sou perfeito, Ana. Cometi erros terríveis, mas estou aqui agora, porque quero te conhecer de verdade e tentar construir um relacionamento. Ana hesitou. Seria esse o momento em que ela deveria deixar o passado para trás e abrir um espaço para o futuro? A ideia dela de o que significava ser família mudava a cada palavra que ele dizia. E se você falhar de novo? Indagou desafiadora. O que me garante que isso não vai acontecer? Ele baixou a cabeça. Eu não posso prometer que nunca cometerei erros. Mas posso prometer que estarei aqui, lutando para fazer o que é certo, aprendendo com meus erros. Um silêncio se fez.
As palavras pairaram no ar, temos e promessas se cruzavam. Maria, que até então ouvira em silêncio, finalmente decidiu-se intervir. Ana, meu amor, você nunca percebeu que tanto você quanto ele têm o direito de ter chances? Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Ana olhou para a mãe, vendo a força e o amor que sempre a acompanhou. Foi um lembrete do que realmente importava. O desejo de ter uma família, de sentir apoio, estava queimando dentro dela. A possibilidade de redenção estava ali, se apenas ela quisesse agarrá-la. Sem perceber, uma lágrima escorreu de seu olho. Era uma combinação de raiva, de esperança e de amor. Ana olhou novamente para seu pai. Então, se nós vamos fazer isso, será um começo. Mas eu não posso prometer que será fácil. O homem assentiu, sua expressão agora cheia de compreensão. E eu não espero que seja. Estou disposto a fazer o que for preciso. O encontro já não era sobre o passado, mas sobre algo novo e raro. A possibilidade de um recomeço. Ana sorriu de leve, sentindo um pequeno fio de confiança se formando dentro dela. O tempo, que antes parecia ter parado, começou a fluir novamente. O café continuava cheio de vozes, risadas, e naquele momento um novo ciclo foi iniciado. Então, vamos começar pelo básico? Disse Ana, quebrando um pouco a tensão. Quais são seus hobbies? Ele sorriu aliviado, e a conversa começou a fluir de maneira leve. O diálogo, que antes parecia uma batalha, agora se tornava um caminho a ser trilhado. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de cores quentes, e uma nova esperança surgia para Ana e seu pai. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas o importante era que juntos estariam dispostos a enfrentar o que viesse pela frente. E enquanto saíam do café, um novo capítulo começava a ser escrito nas páginas da vida deles. Era um passo, mas era um passo poderoso. Agora quero pedir a você inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o conteúdo que você ama. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio.